No Saber Direito desta semana, o direito urbanístico brasileiro, noções e princípios, os estatutos da cidade e da metrópole e o parcelamento do solo urbano. As aulas são com a professora Tatiana Rainer. Olá, sejam bem-vindos ao curso Saber Direito. Eu sou a professora Tatiana Rainer e estaremos nessa semana trabalhando temas do direito urbanístico. Eu sou professora de Direito Urbanístico, advogada, mestre em Direito e Políticas Públicas e doutoranda também nessa mesma área, pelo Centro Universitário de Brasília. Também sou autora de 2 livros. O primeiro, Direitos Fundamentais sobre a Ótica do Humanismo Jurídico, uma homenagem ao ministro Carlos Aires Brito. E a segunda obra de minha autoria, que é a revitalização da Avenida W3 em Brasília a partir de operações urbanas consorciadas, que é um tema diretamente relacionado à disciplina que nós vamos trabalhar aqui, o direito urbanístico. Nesse curso, nós vamos abordar em 5 aulas os seguintes temas. Na aula 1, nós vamos apresentar as noções do direito urbanístico. Na aula 2, os princípios do direito urbanístico. Na aula 3, nós vamos tratar o Estatuto da Cidade, na aula 4, o Estatuto da Metrópole e na aula 5, vamos tratar do parcelamento do solo urbano. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula. O nosso roteiro da nossa primeira aula, para vocês terem noção do que nós vamos trabalhar, ao longo dessa aula, nós vamos inicialmente apresentar qual é a função do direito urbanístico com base na Constituição Federal. Vamos trabalhar as competências urbanísticas, trazendo as normas gerais e as normas afetas aos municípios. Vamos trazer também a política urbana, que é tratada em 2 artigos da Constituição, no artigo 182 e no artigo 183. Além disso, vamos apresentar o plano diretor, trazendo para vocês qual é a sua função e também as hipóteses em que ele é obrigatório. E a legislação que nós vamos trabalhar hoje é a Constituição Federal, os artigos 21, inciso 20, artigo 24, parágrafo 2º, artigo 23, inciso 9, artigo 24, inciso 1, artigo 25, parágrafo 3º, e o artigo 30, que vai trabalhar as normas afetas ao município, vários incisos que nós vamos mencionar ao longo da aula, e finalmente sobre a política urbana, os artigos 182 e 183. Bom, iniciando, eu acho que você deve estar curiosa para saber de onde veio esse direito urbanístico. Falar em urbanístico é fazer referência ao urbano, ao urbanismo. O que seria o urbanismo? O urbanismo ele traz para a gente um conjunto de medidas voltadas ao desenvolvimento racional humano das cidades, tanto que as cidades também são chamadas de urbe. E como que começou essa necessidade de se tratar em um direito, especificamente, o desenvolvimento das cidades? Foi a partir da década de 70, em que pela primeira vez o Brasil teve a sua população urbana maior que a sua população rural. Foi aí que iniciou o êxodo rural e a concentração da população nas cidades, devido aos serviços de saúde, educação, transporte, que são maiores nos centros urbanos. Então, desde a década de 70 que se começou a pensar em como desenvolver as cidades, como seria feito o uso e a ocupação dos espaços urbanos. Pois bem, tem um dado muito interessante para você, que em 60 anos, a partir da década de 70, em 60 anos a população rural aumentou apenas 12%. E nesse mesmo espaço de tempo, a população urbana cresceu 1000%, a ponto de uma pesquisa do IBGE indicar para a gente que em 2015 o Brasil tem 85% da sua população concentrada nas cidades. A região brasileira que tem a maior concentração nos centros urbanos é a região sudeste. Então, percebam, a partir desse momento em que ocorre uma grande concentração de pessoas nas cidades, é necessário que o direito cuide de como que se dará a organização, a ocupação dos espaços. Muito bem. Então, percebam, surgiu a necessidade de um ramo específico do direito, o direito urbanístico,
que vai trabalhar justamente como que se dará o uso e a ocupação do solo urbano. E esse é justamente o objeto precípio do direito urbanístico. Agora você deve estar se perguntando, será que o direito urbanístico é um ramo autônomo do direito? Como que nós fazemos então para saber se um direito ele é autônomo, se um ramo do direito ele é autônomo? Tem 4 requisitos concomitantes que devem ser obedecidos para a gente saber se é ou não autônomo. O primeiro deles, se esse ramo do direito ele tem uma legislação própria, voltada a seu objeto de estudo. Nós vamos trabalhar ao longo das nossas aulas que o direito urbanístico tem, por exemplo, a legislação federal, que é o Estatuto da Cidade, que vai trazer as normas gerais, as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano. Nós temos também um outro exemplo, que é o Estatuto da Metrópole. Percebam que esse primeiro requisito é preenchido. Qual seria o segundo requisito, então, para a gente saber se o direito urbanístico é ou não um ramo autônomo do direito? Que ele tenha princípios e institutos próprios. Como assim? Quais seriam institutos, princípios ou institutos próprios? Princípios nós vamos trabalhar na segunda aula. Por exemplo, o princípio da função social da propriedade urbana e temos também o princípio das funções sociais da cidade. Institutos são vários, nós vamos trabalhar principalmente na terceira aula e estão previstos lá no Estatuto da Cidade. Um dos exemplos é a Operação Urbana Consorciada. Nós vamos apresentar melhor na terceira aula, mas só para você já saber, é uma espécie de parceria público-privada que vai trabalhar espaços ociosos ou degradados da cidade. Pois bem, segundo requisito preenchido. Qual seria, então, o terceiro requisito para a gente saber se o direito urbanístico é mesmo um ramo autônomo do direito? Deve haver profissionais especializados no estudo da matéria. Eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sou uma profissional especializada em direito urbanístico, é minha área de pesquisa desde o mestrado e continua sendo agora no doutorado, além de vários colegas que fazem parte de grupos de pesquisa. Então, preenchemos o terceiro requisito. Finalmente, o quarto requisito é que a matéria seja adotada frequentemente pelos currículos de centros de estudo jurídico. Hoje, nós já temos vários centros universitários, várias universidades que adotam o direito urbanístico como uma disciplina curricular autônoma. Portanto, nós já podemos concluir que o direito urbanístico pode sim ser considerado um ramo autônomo do direito, apesar da doutrina ainda divergir e alguns autores ainda com um ranço, uma ideia um pouco ultrapassada, acreditam que o direito urbanístico poderia ser trabalhado como um braço do direito administrativo. É claro que aqui nós vamos defender que ele é um ramo autônomo do direito, tá bem? Bom, outro ponto importante do direito urbanístico é que ele tem uma grande interdisciplinaridade com outras matérias. Por exemplo, o direito administrativo. Nós temos institutos que são correlacionados, que dialogam. Por exemplo, nós temos o Instituto da Desapropriação, que é muito trabalhado no direito administrativo e também é trabalhado no contexto do direito urbanístico, entre outros. Nós podemos trazer também um outro exemplo de interdisciplinaridade com o direito administrativo, com o direito ambiental. Vejam, o direito ambiental e o direito urbanístico, eles estão muito conectados, porque o desenvolvimento das cidades, ele deve ter em vista a harmonização da ocupação dos espaços urbanos com a proteção do meio ambiente. Temos institutos que também dialogam, como o estudo do impacto ambiental e o estudo do impacto de vizinhança. Muito bem. E como que a Constituição trabalha o tema direito urbanístico? Ela traz para a gente, ela cuida da matéria em vários dispositivos. Temos dispositivos que trazem as diretrizes do desenvolvimento urbano. Nós temos dispositivos que trazem também a preservação ambiental, que falam sobre os planos urbanísticos e ainda a função social da propriedade urbana. Na Constituição Federal existe um capítulo próprio que vai trabalhar sobre a política urbana. E nós vamos ver nessa aula. São 2 artigos, o artigo 182 e o artigo 183, além de trazer em outros dispositivos também o tratamento sobre o tema.
Para a gente iniciar, eu gostaria de trabalhar com vocês o artigo 182 da Constituição. Ali nós temos que a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Percebam, então, que a Constituição já traz para a gente quem é o grande protagonista das políticas de desenvolvimento urbano, que é o município. Ele vai desenvolver a política de desenvolvimento urbano a partir das diretrizes fixadas na lei federal, que a gente vai trabalhar na terceira aula, que é o Estatuto da Cidade. Outra questão importante nesse artigo, que aqui nós já temos qual é o objetivo dessa política urbana. O objetivo é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E essas funções sociais da cidade nós vamos ver melhor na segunda aula, que é um dos princípios do direito urbanístico. É um dos pilares que vão nortear tanto a elaboração quanto a aplicação de normas do direito urbanístico. E significa, em linhas gerais, que a cidade ela deve promover algumas funções essenciais, chamadas funções sociais, que são as funções de habitação, trabalho, circulação e lazer. Além de promover essas funções, a cidade também ela deve trazer e cuidar do bem-estar dos seus habitantes. Então, esses são os dois grandes objetivos das políticas urbanas que são executadas pelo poder municipal. Como então que o município ele vai desenvolver essas políticas urbanas? Normalmente, o ordenamento territorial se dá por meio da elaboração de um plano diretor. Então, o plano diretor, que é previsto no parágrafo 1º desse mesmo artigo 182 da Constituição, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Nós estamos, inclusive, lá no Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, no seu artigo 2º, que a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais. Dentre essas diretrizes gerais, nós temos lá no inciso 7, que o município deve promover a integração e a complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua área de influência. Perceba, a política urbana ela é voltada ao desenvolvimento da cidade e da propriedade urbana. E o plano diretor é que tem justamente o papel de regulamentar o ordenamento territorial nas cidades. Mas lembre-se que esse planejamento ele deve levar em conta a integração e a complementaridade entre as atividades urbanas e rurais. É claro que isso não significa que o plano diretor irá regulamentar o espaço rural, mas apenas integrar as atividades ali desenvolvidas com aquelas próprias das cidades. Pois bem, feita essa apresentação do direito urbanístico, nos cumpre agora passar ao estudo das competências urbanísticas. Quais são as competências urbanísticas? Nós temos as competências gerais e as competências afetas aos municípios. As competências gerais, inicialmente nós vamos ver que tem a competência privativa da União, uma competência legislativa privativa da União, que é prevista lá no artigo 21, especificamente no inciso 20. Compete, portanto, privativamente à União instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Perceba, então, que cabe à União trazer as normas gerais, as diretrizes para o desenvolvimento urbano. Vejam também que existe uma outra competência legislativa, que é chamada competência concorrente, prevista lá no artigo 23. É uma competência que cabe aos entes federativos da União, aos estados e ao Distrito Federal.
legislar, portanto, concorrentemente sobre o direito urbanístico. Como então que União, Estados e Distrito Federal vão dividir a legislação, né, a elaboração da legislação sobre o tema direito urbanístico? Lá no parágrafo 1º do artigo 24, nós temos que, no âmbito da legislação concorrente, competirá à União estabelecer as normas gerais. Portanto, a União estabelecerá as normas gerais. E aos estados e aos distritos federal? Lá no parágrafo 2º desse mesmo artigo 24, nós temos que a competência da União para legislar sobre as normas gerais não exclui a competência suplementar dos estados. E aqui a gente entende estados e Distrito Federal. Lá no parágrafo 3º, nós temos ainda que, enquanto não existir lei federal tratando de forma genérica sobre o tema direito urbanístico, os estados exercerão competência legislativa plena para atender, é claro, às suas peculiaridades. Enquanto não vier a norma geral da União, essa norma elaborada pelos estados vai ter plena eficácia local. Muito bem, mas quando vier a superveniência de uma lei federal geral, naquilo em que for incompatível com a norma estadual anteriormente elaborada, a norma geral da União vai suspender a eficácia da lei estadual. Isso está lá no artigo 4º, para ficar mais claro, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Acabamos de trabalhar, então, as normas gerais acerca da competência legislativa para trazer diretrizes de direito urbanístico e também para trabalhar o próprio direito urbanístico. Faltou agora a gente falar sobre a competência material. Competência material, também chamada de competência administrativa, que é aquela competência para executar, né, para colocar em prática as normas. A competência material, ela é comum, prevista no artigo 23 da Constituição, comum a todos os entes da Federação. Então, lá no artigo 23, nós temos que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Percebo, então, que para executar essas atividades voltadas, né, à elaboração de programas de moradia e melhoria de condições habitacionais e saneamento básico, todos os entes da federação têm essa competência, essa atribuição. E o município? No que tange especificamente ao município, nós temos lá no artigo 30 que o município ele é o grande protagonista do desenvolvimento urbano, da política de desenvolvimento urbano, por meio, normalmente, da elaboração dos planos diretores. Então, é que o município vai traçar essas normas de uso e ocupação do território nas cidades. Lá no artigo 30, a Constituição estabelece para a gente que compete aos municípios, no inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Já no inciso 4, compete também aos municípios criar distritos. No inciso 5, nós temos que compete aos municípios organizar e prestar serviços públicos também de interesse local, inclusive transporte coletivo. Perceba que o legislador, quando coloca para a gente inclusive transporte coletivo, ele está trazendo um exemplo para a gente, é meramente um rol exemplificativo, tá bem? Então, todos os serviços públicos de interesse local serão de competência dos municípios. E, finalmente, lá no inciso 8 do mesmo artigo 30, compete ao município promover no que couber o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. É justamente nesse inciso 8 que nós temos aqui o protagonismo, né? O anúncio do grande protagonismo do município na execução, na elaboração e execução de políticas de desenvolvimento urbano. Bom,
Agora nos compete analisar como que se dá essa política urbana prevista lá nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Nós já falamos, mas vale a pena recordar, que no artigo 182 temos que a política de desenvolvimento urbana, ela é executada pelo poder público municipal, portanto, pelo município, conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Lei, nós vamos interpretar aqui que é a lei federal, e você já sabe qual é essa lei. É o Estatuto da Cidade, que vamos estudar melhor na terceira aula do nosso curso. Também já mencionamos, e vale a pena recapitular, que o objetivo da política de desenvolvimento urbano é ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e também garantir o bem-estar de seus habitantes. Também mencionamos que essa norma ela é repetida lá no artigo 2º, caput do Estatuto da Cidade. Nessa norma, na Constituição, voltando agora para a Constituição, no parágrafo 2º do artigo 182, nós temos que a propriedade urbana cumpre sua função social quando ela atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Para você que é estudante do direito, que já deve ter estudado o direito de propriedade no direito civil, vamos cuidar para a gente não confundir a função social da propriedade, que é previsto genericamente lá no Código Civil, né, no artigo 1228, com a função social da propriedade urbana, que é prevista aqui na Constituição. Mas isso a gente vai falar melhor na segunda aula. Para você ter só uma ideia, que a gente já enunciou, a função social da propriedade urbana, que é prevista no Código Civil, traz para a gente que a propriedade atenderá à sua função social quando ela cumprir a sua função econômica social prevista em lei, tá? Em lei especial. A gente vai detalhar melhor na segunda aula. Mas aqui, na Constituição, nós temos que a função social da propriedade urbana, ela está relacionada com o cumprimento de quê? Com o cumprimento das exigências fundamentais estabelecidas no plano diretor, que a gente já sabe que é esse instrumento básico da política urbana. Vejam, o plano diretor, ele é essa ferramenta de promoção do desenvolvimento socioespacial da cidade, tendo em vista as necessidades geradas pelo dinamismo das relações e dos problemas criados no espaço urbano. A gente até diz que a cidade é um organismo vivo, porque as transformações são constantes e os problemas também acabam se renovando. E diante desses problemas, acaba ocorrendo a necessidade de que o poder público intervenha por meio de políticas públicas a fim de moldar os espaços na urbe, para superar esses desafios que acabam sendo apresentados. O poder público, então, ele vai intervir e vai desempenhar alguma política pública voltada à administração do que nós entendemos por ambiente urbano. E também ele vai ficar atento à oferta de serviços públicos, de modo a estabilizar as relações e harmonizar a ordem social dentro da cidade. Bom, o que é então esse plano diretor? Você já sabe que ele é um instrumento básico da política urbana. Quando que esse plano diretor será obrigatório? A obrigatoriedade de elaboração de plano diretor pelo município está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. Lá nós temos que o plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, ele será obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Já sabemos também, e aqui a Constituição nos recorda, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Para a gente poder fixar, então, o plano diretor, ele é um instrumento básico da política urbana, obrigatório apenas para cidades com mais de 20 mil habitantes, e ele será aprovado pela Câmara Municipal. Ainda sobre a política urbana,
a gente precisa falar sobre o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 182. Aqui nós temos que é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que o município que elaborou um plano diretor, ele pode prever, em lei específica, para uma área que está abordada no plano diretor, o proprietário que não cumprir com a função social da propriedade urbana, que ele receberá algumas penalidades. Qual é o objetivo dessa norma? Essa norma é fazer com que o proprietário realmente obedeça esse grande princípio urbanístico que é a função social da propriedade urbana, de modo a evitar que tenhamos terrenos ou imóveis inaproveitados, subutilizados, espaços vazios ou ociosos na cidade. Por quê? Porque isso não é bom para ninguém. Na verdade, a cidade, nós temos que pensar que ela deve ser planejada de modo a trazer e a implementar a qualidade de vida dos seus habitantes. E é por isso que um proprietário de um imóvel urbano não pode simplesmente ter um imóvel, cercá-lo, sem que esse imóvel esteja promovendo alguma utilidade para a população. É por isso que a Constituição, ela traz essa autorização para o município, para estabelecer por meio de lei especial penalidades para esse proprietário, para esse particular que possui um imóvel dentro da cidade que não esteja dando alguma utilidade a esse imóvel. Quais são essas sanções, então? A gente também vai falar um pouquinho sobre elas lá na terceira aula, quando trabalharmos o Estatuto da Cidade, mas aqui na Constituição nós já temos. Fiquem atentos que nós temos o seguinte: é facultado, então, ao poder público municipal, isso aqui nós estamos recordando o parágrafo 4º, é facultado ao poder público municipal, mediante lei específica para a área incluída no plano diretor, exigir nos termos da lei federal do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, sob pena de sucessivamente sofrer a imposição das seguintes sanções. Percebam, quando nós temos aqui na Constituição que o proprietário ele vai sofrer imposição de sanções sucessivamente, significa que é uma, se não obedecer por meio da aplicação dessa sanção, o poder público municipal poderá aplicar a próxima sanção e assim sucessivamente. Qual seria, então, a primeira sanção que o proprietário de um imóvel urbano que não esteja cumprindo a sua função social, ele pode sofrer? Primeira sanção é o parcelamento ou a edificação compulsórios. Como assim? Se o proprietário do imóvel urbano não está cumprindo a função social desse imóvel, ele vai receber uma notificação para ou edificar, ou seja, para construir naquele imóvel, ou para promover o seu parcelamento, ou seja, ele vai promover o parcelamento para que terceiros possam edificar e assim promover a utilidade desse imóvel. É interessante, lá no Estatuto da Cidade, a gente vai ver que o legislador prevê que essa notificação, para ele poder protocolar um plano de parcelamento ou edificação compulsórios, ele tem o prazo mínimo de 1 ano para protocolar no órgão competente. E depois de protocolado, ele tem ainda mais 2 anos, no mínimo, para poder iniciar essas obras. Percebam que o poder público municipal, ele concede um amplo prazo para que o proprietário venha cumprir, atender a legislação e dar utilidade, otimizar o seu imóvel. Então, no total aí é no mínimo 3 anos. O que acontece então se depois desses 3 anos, o proprietário ainda não der utilidade ao seu imóvel? Aí nós temos no inciso 2, o parágrafo 4º do artigo 182, a próxima sanção. A próxima sanção é a imposição do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. É o famoso IPTU no tempo.
O que isso significa? Se o proprietário do imóvel urbano continua não atendendo à função social da propriedade urbana, ele vai sofrer no bolso, porque o município ele pode aumentar a alíquota do IPTU até 15%. Tá? Ele pode aumentar a alíquota chegando em até um patamar de 15%. E essa progressividade aí pode ser ao longo de 5 anos. Percebam, vamos então só imaginar aqui a linha do tempo, o proprietário já tinha tido, em média, aí, 3 anos para poder edificar ou parcelar compulsoriamente, obrigatoriamente. Não atendeu. O município veio então e impôs agora o IPTU progressivo, que pode ocorrer ao longo de 5 anos. Depois desse lapso total de 8 anos, né, o mínimo que a gente está prevendo, se mesmo assim o proprietário não vier atender a função social da propriedade privada, a próxima penalidade que ele vai sofrer é a desapropriação-sanção. A desapropriação-sanção é justamente o quê? Uma penalidade imposta ao proprietário que não cumpriu com a função social da propriedade. Ela vai ser paga mediante a emissão de títulos da dívida pública, resgatáveis em até 10 anos. E isso está previsto lá no inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição Federal. Bom, além, né, dessa penalidade ao proprietário de um imóvel urbano que não está cumprindo com a sua função social, a gente tem um outro instrumento importante da política urbana que é previsto lá no artigo 183 da Constituição Federal. Aqui, o legislador traz para a gente o Instituto da Usucapião Especial Urbana, ou seja, usucapião especial de imóvel urbano. Você deve se lembrar que usucapião corresponde à aquisição da propriedade em razão do decurso do tempo, desde que preenchidos alguns requisitos. Então, olha que interessante. Vocês viram no artigo anterior que o proprietário que não está cumprindo a função social, ele vai sofrer todas essas penalidades ao ponto de poder culminar com a gravíssima sanção da desapropriação. Agora, o que pode acontecer se um imóvel está lá abandonado, mas tem um terceiro que toma posse desse terreno e começa a trazer utilidade a esse imóvel urbano? É justamente sobre esse tema que nós vamos trabalhar no artigo 183. Então, o que diz o artigo 183? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição do proprietário, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, percebam que são 5 requisitos, adquirir-lhe-á o domínio, desde que, temos agora uma condição, não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Percebam que interessante? No outro artigo vimos a penalidade para o proprietário de imóvel urbano que não está atendendo à função social da propriedade urbana. E aqui nós já temos uma pessoa que está cumprindo, que ocupou um imóvel que estava abandonado pelo seu pelo seu proprietário. Ele ocupou esse imóvel que estava abandonado pelo seu proprietário e deu uma utilidade. Se ele permaneceu ali por no mínimo 5 anos, sem oposição do proprietário, né, e de forma ininterrupta, desde que esse imóvel ele tenha no máximo 250 metros quadrados e que essa pessoa não seja proprietária de nenhum outro imóvel, seja urbano, seja rural, é possível que ela adquira a propriedade desse imóvel em razão da usucapião especial de imóvel urbano. Então percebam que isso aqui também é uma das consequências do descumprimento da função social da propriedade urbana, que agora está privilegiando alguém que está dando uma utilidade ao imóvel que estava anteriormente abandonado pelo seu proprietário. Temos aqui algumas observações sobre como que será concedida essa usucapião, o título de domínio da usucapião, que está prevista lá nos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 183 da Constituição. Lá no parágrafo 1º diz que o título de domínio, ou seja, o título de propriedade e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. No parágrafo 2º, nós temos que esse direito não será concedido ao mesmo proprietário, ao mesmo possuidor,
mais de uma vez. Ou seja, a uso capião especial de imóvel urbano, ela só pode ser concedida uma vez para o mesmo proprietário. Finalmente, lá no parágrafo 3º, nós temos que os imóveis públicos não são sujeitos a uso capião. Isso é uma norma geral que a gente também já sabia, está em outros dispositivos da Constituição e no próprio Código Civil. Pois bem, chegamos então ao final dessa nossa aula, podemos passar agora para testar o nosso conhecimento. Vamos fazer o nosso primeiro quiz? No primeiro quiz eu trago para vocês o seguinte questionamento. Segundo a Constituição Federal, o objetivo da política urbana é a. Equilibrar o crescimento urbano frente às áreas rurais. B. Fazer com que as propriedades cumpram sua função social. C. Ordenar o crescimento da cidade. D. Garantir o bem-estar dos habitantes das cidades. E aí, você já sabe qual é a resposta? Resposta correta é a letra D. Garantir o bem-estar dos habitantes da cidade. Você deve se lembrar que nós vimos, que na verdade são 2 objetivos que nós temos lá estatuídos no artigo 182 da Constituição Federal. Lá no caput, nós temos o objetivo de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Justamente esse segundo objetivo geral que está aqui na nossa alternativa na letra D. Se você tiver pensado em marcar a letra B, só queria comentar com você. Veja o que fala aqui na alternativa B. Fazer com que as propriedades cumpram a sua função social. Não confundir. A função social da propriedade urbana, é um dos princípios do direito urbanístico que nós vamos estudar na nossa segunda aula. O objetivo geral da política urbana é o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Tá? Então, não é a função social da propriedade urbana um dos objetivos gerais. Então, não confundir aqui na alternativa B, que fala que um dos objetivos da política urbana seria fazer com que a propriedade cumpra a sua função social. Tá? Esse não é um dos objetivos gerais da política urbana, mas sim um dos princípios urbanísticos que vamos trabalhar melhor na próxima aula. Tudo bem com relação a essa primeira questão, nosso primeiro quiz? Vamos para o segundo quiz, então? Acerca da política de desenvolvimento urbano, assinale a assertiva correta. Letra A. Tem suas diretrizes gerais fixadas em lei estadual, mas sua execução caberá ao município. B. Tem suas diretrizes gerais fixadas em lei federal, mas sua execução caberá ao município. Letra C. É executada pelas esferas federal, estadual e municipal e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Letra D. É executada pelas esferas estadual e municipal e tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. E aí, já sabe qual é a resposta correta? A resposta correta está na alternativa B. A política de desenvolvimento urbano tem suas diretrizes gerais fixadas em lei federal. Isso está lá no artigo 182 e nós também já adiantamos que essa lei federal é o Estatuto da Cidade. Temos também que a execução caberá ao município. Isso também está lá no artigo 182. Lá nós vimos que o município é o grande protagonista da política de desenvolvimento urbano. Recapitulando, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, se dará conforme diretrizes gerais fixadas em lei. E aqui a gente já sabe que lei está implícito, que é lei federal, e é o Estatuto da Cidade. Não confundir, se você tiver ficado tentado a marcar a alternativa C, não confundir com a competência material comum, tá? Que é a competência administrativa para executar planos.
Essa competência material comum, que é prevista lá no artigo 23, fala que é competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e lá no inciso 9, promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Isso aqui é outra coisa. Portanto, a letra C está errada, porque não estamos falando aqui de competência material para promover esses tipos de programas de construção de moradia, condições habitacionais e saneamento básico. Estamos falando, portanto, da política de desenvolvimento urbano e sabemos que ela cabe exclusivamente ao município. Ele é o grande protagonista, então, e as suas diretrizes gerais são fixadas na lei federal. Muito bem. Vamos então para o nosso próximo quiz. A terceira questão, nós temos o seguinte. De acordo com a Constituição Federal de 88, no capítulo que trata sobre a política urbana, assinale a alternativa correta. Letra A. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com mais de 30 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Letra B. O plano diretor aprovado pela Câmara Estadual, que é obrigatório para cidades com mais de 25 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Letra C. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, que é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é um instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. E na letra D, o plano diretor é obrigatório para todas as cidades brasileiras, uma vez que a propriedade urbana cumpre sua função social somente quando atende às regras nele estabelecidas. E aí, você já sabe qual a alternativa correta? Está correta a alternativa C, que fala para a gente que o plano diretor será aprovado pela Câmara Municipal e será obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E realmente é um instrumento básico de política de desenvolvimento e expansão urbana. Então vamos lembrar, né? O plano diretor ele é facultativo para todas as cidades brasileiras, mas ele só é obrigatório, ele só se torna uma imposição para aqueles municípios cuja população seja pelo menos de 20 mil habitantes. Na verdade, mais de 20 mil habitantes. E também já sabemos que ele será aprovado pela Câmara Municipal. Então, vamos entender por que as outras alternativas estão incorretas? A letra A, o início dela está correto. Fala que realmente o plano diretor será aprovado pela Câmara Municipal. Mas ele fala que ele seria um instrumento obrigatório para cidades com mais de 30 mil habitantes. Aqui está o erro da alternativa A. Nós sabemos que o plano diretor será obrigatório apenas para cidades com mais de 20 mil habitantes. Realmente é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Portanto, apenas esse erro com relação, né, ao número de habitantes mínimos. Bom, e a letra B? Por que está errada? Aqui ela já começa com um erro, né? Ela fala para a gente que o plano diretor seria aprovado pela Câmara Estadual. Você já sabe que é a Câmara Municipal. E aqui fala que ele é obrigatório para cidades com mais de 25 mil habitantes. Aqui também está errado. Nós já sabemos que ele será obrigatório apenas para cidades com mais de 20 mil habitantes. E é realmente um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Na letra D, qual seria o erro, então, para a gente encerrar? O plano diretor é obrigatório para todas as cidades brasileiras? Não, nós até estávamos comentando sobre isso. Ele é facultativo para todas as cidades brasileiras, ou seja, cabe ao município escolher se ele quiser promover o ordenamento territorial por meio de um plano diretor, ele pode. Qualquer município pode fazer isso. Ele só será obrigatório para aqueles que tiverem uma população com mais de 20 mil habitantes. Tá bem? Bom, com isso a gente então finaliza o nosso terceiro quiz. Vamos então recapitular os principais pontos que trabalhamos nessa aula. Vamos então ao nosso resumo. Primeiro ponto que nós trabalhamos foi o ordenamento territorial. E a gente falou da necessidade, né, de vir um ramo do direito específico para tratar
do uso e ocupação do território das cidades brasileiras. E que isso aconteceu a partir da década de 70, quando a população brasileira virou. Antes nós tínhamos a maior concentração no campo, depois houve o êxodo rural e a concentração da população nas cidades. Com isso, é claro, o poder público teve que começar a pensar em políticas públicas, em soluções para como trazer essas pessoas do campo para que elas pudessem viver na cidade com qualidade de vida, né, com dignidade, para promover o seu bem-estar dentro do espaço urbano. E aí esse ordenamento territorial, nós vimos que ele se dá por meio da regulamentação do uso da propriedade urbana, que é competência dos municípios. Isso é previsto lá no artigo 30, inciso 8 da Constituição Federal. Portanto, os municípios são o grande protagonista da política de desenvolvimento urbano. Trabalhamos também a competência urbanística dos municípios para assuntos de interesse local, também para criar distritos e para criar, organizar e prestar serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo. Portanto, né, a gente tem essa lógica de que o município ele vai cuidar dos assuntos locais. Trabalhamos também a questão do plano diretor, que tratamos no terceiro quiz. Nós sabemos que o plano diretor ele será aprovado pela Câmara Municipal e será obrigatório apenas para aquelas cidades com mais de 20 mil habitantes. Falamos também da política urbana e vimos que a Constituição Federal dedicou um capítulo próprio para esse tema, dada a sua tamanha importância. E esse tema é trabalhado, então, na Constituição em 2 artigos, o artigo 182 e o artigo 183. Aqui nós vimos que a política urbana ela visa ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais das cidades e garantir o bem-estar de seus habitantes. E vimos que isso está lá no artigo 182, no parágrafo 1º. Trabalhamos também a política de desenvolvimento urbano, que é executada pelos municípios. Também sabemos que o município ele vai executar essas políticas com base na lei geral, nas diretrizes gerais que são fixadas na lei federal, que é o Estatuto da Cidade, que vamos trabalhar na nossa terceira aula. Também falamos da função social da propriedade urbana, que será melhor trabalhada na nossa próxima aula, enquanto princípio do direito urbanístico. É, portanto, um princípio que impõe o adequado aproveitamento do solo urbano, sob pena de parcelamento ou edificação compulsórios, ou o IPTU progressivo, ou ainda a desapropriação-sanção. Então, nesse contexto, nós vimos que aquele proprietário de um imóvel urbano que não estiver dando utilidade a esse imóvel, portanto, não estiver atendendo ao interesse da coletividade, ele poderá sofrer sucessivamente a imposição dessas sanções. Se ele não resolver, né, se o Poder Público Municipal tiver imposto a obrigação de construir ou parcelar compulsoriamente e ele não atender dentro do prazo, ele vai receber a próxima sanção, que é o quê? É o IPTU progressivo no tempo. Ao longo de 5 anos, portanto, o Poder Público Municipal ele pode ir aumentando a alíquota de forma que ela chegue até 15%. Então, aí o proprietário vai sentir no bolso. Se mesmo assim ele não fizer nada para dar utilidade ao seu imóvel urbano, ele vai chegar ao ponto de sofrer a sanção máxima, que é a desapropriação-sanção. Desapropriação-sanção, portanto, o poder público ele vai desapropriar o imóvel do particular mediante pagamento de títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Vimos também o outro lado da moeda. Aquele imóvel que estava ali sem dar utilidade à cidade, sem dar utilidade aos habitantes da cidade, ele pode acabar sendo ocupado por um terceiro. Essa pessoa, ela adquirindo a posse ininterrupta, sem oposição, de um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, passados 5 anos,
ele pode adquirir a propriedade desse imóvel, desde que ele não seja proprietário de nenhum outro imóvel, nem urbano, nem rural. Lembrando que esse benefício ele se chama uso capião especial urbano e ela só é concedida uma vez para o mesmo proprietário. Bom, com isso então, nós finalizamos os temas abordados nessa primeira aula. Queria já enunciar para vocês o que vamos trabalhar na segunda aula, para deixar vocês com um gostinho de quero mais. Na segunda aula, então, vamos trabalhar os princípios do direito urbanístico. Quais são eles? O primeiro que nós vamos tratar é a função social da propriedade urbana. E aqui vamos trazer as distinções entre a função social da propriedade trabalhada no Código Civil daquela que é prevista na Constituição e também no Estatuto da Cidade. Vamos trazer para você também o princípio da função social da cidade, que nós vamos ver que, na verdade, são 4. A cidade ela deve atender à função social de habitação, de trabalho, de circulação e de lazer. Vamos trabalhar ainda um terceiro princípio, que é o da obrigatoriedade do planejamento participativo. E aqui vamos ver que a grande importância da participação popular na elaboração e no acompanhamento da execução das políticas públicas, que é o que nós chamamos de gestão participativa. E, finalmente, vamos tratar do quarto princípio, que é a justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanificação. E aí nós vamos ver que o processo de urbanificação, que são as transformações feitas dentro do território da cidade, por meio de intervenções do poder público, elas vão trazer, na verdade, benefícios e também malefícios para os habitantes. Ou seja, ônus, que são esses malefícios, também chamados de externalidades negativas, e bônus, que são os benefícios, também chamados de externalidades positivas. Esse princípio, que fala da justa distribuição dos ônus e bônus decorrentes do processo de urbanização, vai falar para a gente que deve haver um balanceamento na distribuição dos malefícios e dos benefícios do processo de urbanização entre toda a coletividade, portanto, entre todos os habitantes daquela cidade. Pois bem, com isso, então, vocês já sabem o que vamos trabalhar na próxima aula. Espero vocês. Até já! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.